Só tem dois jeitos de você ouvir a palavra de hoje. Não existe um terceiro, nem um 2,5. Só tem dois jeitos de você ouvir o que você vai ouvir. E não é porque eu vou dizer, é sempre assim. Toda vez que você está num ambiente em que a palavra de Deus vai ser pregada, só tem dois jeitos de ouvir a palavra. E esses dois jeitos deixam Jesus sempre admirados. Em toda a Bíblia, melhor dizendo, em todo o Novo Testamento, melhor dizendo ainda, em toda a vivência de Jesus na terra, só teve dois momentos, pelo menos que foram registrados, em que Jesus ficou com o coração de boca aberta. Ele ficou admirado. Um desses momentos foi o momento em que ele chegou no lugar que ele esperava encontrar incredulidade. Ele não esperava encontrar nada além de incredulidade. E alguém que não era nem judeu chegou para ele e disse assim: manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Era um centurião romano. E Jesus virou para os seus discípulos, e o texto diz que Jesus, admirado, disse: nem em Israel, nem no povo que se diz de Deus eu encontrei tamanha fé. E admirou-se. Mas Jesus esperava encontrar fé no meio do povo dele. E Jesus ficou outra vez admirado, porque ele não pôde fazer muitos milagres na sua própria casa. E admirou-se da sua incredulidade. E não pôde fazer ali muitos milagres. Deus pode fazer independente da nossa fé. A gente tem que saber disso. Não é porque eu creio que Deus faz, ou a minha fé torna Deus quem Ele é. Não é a minha fé que torna Deus quem Ele é, mas a minha fé crê e espera o que Ele pode. A minha fé colabora com quem Deus já é. E Deus escolheu fazer na vida de quem crê. Então você tem que atentar muito para o seu coração nessa manhã, porque, e assim é todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, quando a gente recebe a palavra de Deus como ela é, milagres podem acontecer. Eu e você ficaríamos bestas, desculpa a expressão, bobos, pasmos, admirados com o que Deus pode fazer em um dia, e muita gente tentou fazer em um século. Em um dia Deus pode transformar algo, uma circunstância ou alguém de uma maneira que em um século não aconteceu. Porque 1000 dias é como um para o Senhor, e um como 1000. Essa coisa de tempo, espaço, cronologias, processos, isso é tudo coisa da nossa cabeça e da nossa vivência. Mas o nosso Deus, ele extrapola a ciência, ele anda sobre as águas, ele não respeita a física, ele para o sol e faz chover onde não chove. A noite vira dia e a dia vira noite. Então eu oro para que seu coração seja tomado de fé, e você seja tomado de uma mentalidade de foco, um foco de quem deseja receber algo especial de Deus. E assim como Jesus percebe a fé, Ele vai perceber você. E assim como Jesus não dá bola para os incrédulos, Ele vai passar por você se você dormir, e você vai ficar igual. Mas se o seu coração for tomado de fé, tenha certeza, você vai sair por aquela porta diferente, um pouco mais diferente. Amém? O tema das mensagens aqui está centralizado no servir. E para mim é muito confortável falar sobre esse tema, porque é justamente o que nós estamos falando lá na Igreja PEX. Só que o enfoque de como servir é o que nós estamos tratando. Vocês estão tratando do servir, e não tem nada mais que tenha a ver com Jesus do que servir. Se eu, sendo mestre, servir vocês, vocês devem imitar esse caminho e servir uns aos outros, e servir o povo, as pessoas, o mundo que não crê, que não conhece a minha palavra. E eu quero olhar para você com
enfoque de como servir. O desejo de Deus é que a sua vida seja não qualquer serviço, mas um serviço ardente. O que eu vou falar com você é como servir, um espírito de intensidade, viva com intensidade e sirva com intensidade. Viver com intensidade e servir com intensidade é o que glorifica Jesus. A temperatura do seu coração importa mais do que você pode imaginar. A temperatura do meu espírito importa mais para Jesus do que nós podemos imaginar. E nós vamos olhar para esse aspecto do serviço. Servir com ardor, servir com fervor, servir com intensidade. E eu já antecipo que tudo que você coloca intensidade frutifica. Tudo que é feito de qualquer maneira não tem resultados importantes. Isso é verdade em qualquer área da vida. É muito mais verdade quando o assunto é Jesus, porque ninguém nesta vida, ninguém nesta existência da gente fez, fará ou está fazendo o que Jesus fez, está fazendo e fará por você. Ninguém. Então, se ninguém fez, se ninguém faz e se ninguém fará por você e por mim o que só Jesus fez, o que nós podemos devolver e de que forma devemos devolver a Cristo? Se você quer provar resultados de frutificação em todas as áreas da sua vida, a resposta é fervor. Vamos abrir a carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de... Nós vamos ler o capítulo 12 inteirinho. Capítulo 12 de Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava em Corinto, entre 58 e 60 depois de Cristo, no primeiro século. Paulo tinha um desejo desenfreado por estar em Roma. Ninguém sabe como é que o evangelho chegou a Roma. As pessoas têm uma certa ideia, eu concordo com essas ideias, de como foi que o raio do evangelho chegou a Roma. Porque Paulo queria ir para Roma, mas nunca tinha ido. Ele fez planos várias vezes para ir a Roma. E ele disse que ele foi impedido. Não que ele não podia, mas que ele foi impedido de ir a Roma. Na verdade, Paulo disse: o Espírito de Cristo me impediu. Pensa nessa coisa interessante. Paulo queria levar o evangelho para a Espanha e passar por Roma. E ele diz que o Espírito de Cristo impediu. Mas espera um pouco, alguma coisa não está batendo nessa conta. Jesus, antes de morrer, disse, e depois de morrer ressuscitou, também ele disse a mesma coisa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Façam discípulos de todas as nações. E aí o próprio Espírito de Cristo impediu Paulo de pregar o evangelho na Espanha. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o que acontece todo dia comigo e com você. Nós não podemos entender Deus de maneira macro. Deus não é um Deus do macro. E não é aquele hipermercado que eu estou falando. Deus é o Deus de planos do coração dele. Deus é o Deus de propósitos, não seus, nem meus, mas o dele. E o que nos torna cristãos é o fato de sermos úteis nas mãos dele. Não adianta a gente ficar imaginando como as coisas serão, qual é o melhor caminho, porque às vezes ele vai nos impedir de fazer coisa boa para a gente que precisa. Então a gente aprende logo de cara que servir a Deus
não deve acontecer porque a gente tem um bom coração, ou porque a gente tem a mensagem certa, mas é porque a gente tem o coração certo, que depende de um Deus de propósitos. Porque você e eu podemos imaginar que Deus quer ir para lá, mas nem sempre esse é o mesmo plano de Deus. Às vezes Deus quer que vá para cá. Às vezes não é você que vai falar com aquele grupo de pessoas, não é você que vai fazer aquela tal obra. Então o que nos resta? Nos entregarmos a Deus, dependermos de Deus. Isso explica porque muitas vezes você ora tanto, mas as coisas não andam na direção que você gostaria. O segredo da vida com Deus não é Deus fazer tudo que a gente pede para Ele, ou algumas orações dar ordem para Deus: faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, em nome de Jesus, amém. Deus não está interessado em que a gente faça coisas boas. Deus está interessado em guiar você para o plano dele, e a mim também. E nós vamos ler este capítulo, que vai falar de coisas práticas da vida, tipo servir. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, o apóstolo apaixonadamente vai falando sobre doutrina e coisas práticas. Ele mistura essas duas coisas o tempo todo. Mas do capítulo 1 ao capítulo 11 ele fala mais doutrina, mais ensinamento, mais sabedoria. Ele fala dos planos incompreensíveis de Deus. O jeito certo de se relacionar com Deus não é botar Deus numa conta matemática, espiritual, intelectual, emocional e achar que agora eu sei como Deus faz. O jeito certo de se relacionar com Deus é ser guiado por Ele. E para ser guiado por Ele, eu preciso de um certo tipo de coração. Deus tem seus próprios planos antes que você existisse. Deus tem seus próprios planos antes que eu planejasse qualquer coisa, antes que esse globo terrestre existisse. Deus tem planos globais, mas Deus tem planos especiais para pessoas especiais como você e eu. E o segredo da vida cristã e da vida com Deus é depender dele e não querer saber tudo o que ele vai fazer, ou ditar a regra, o caminho, como é que Deus deveria fazer, ou criar expectativas de como Deus deveria fazer. Eu, na minha experiência, quantas vezes eu achei que Deus ia fazer frito e Ele fez cozido? Quantas vezes na minha experiência eu achei que Ele fosse fazer refogado e Ele fez assado? Não foram uma nem duas, foram muitas e muitas vezes que Deus mudou o menu da minha vida e me fez comer comidas diferentes do que eu esperava e planejava e vislumbrava. A gente, na vida com Jesus, na vida com Deus, a gente pode ter um coração estressado, angustiado. Tendo um Deus poderoso, a gente se angustia, a gente sente medo, dúvida, fica com os pensamentos acelerados. Por quê? Porque a gente quer estar no controle, e a gente quer controlar também Deus. É muito difícil se converter a Jesus, porque a primeira coisa que vai embora não é o pecado, a primeira coisa que vai embora é o controle. Quanto mais cedo a gente entender que nós não estamos no controle de nada, melhor para a gente. E o capítulo 12 de Romanos vai falar sobre como servir, acima de tudo. Ele vai falar deste coração necessário. Diga a palavra necessário. Necessário. Ele vai falar desta disposição de um coração que é necessário para servir. Vamos ao texto.
Capítulo 12 de Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também vós, ou nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, se serviço, dediquemo-nos ao serviço, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo; ou o que exorta, faça com dedicação; o que contribui, que dê com liberalidade, com generosidade; o que lidera, o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No cuidado, no zelo, não sejais remissos, não sejais vagarosos, lentos. Sede fervoroso no espírito, diga. Diga. Sejam fervorosos no espírito. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração seja perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, acomodai-vos às coisas humildes, não almeje coisa grande, acomode-se em coisas humildes. Não sejais sábios aos seus próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarão brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Versículo 11, mais uma vez. No zelo, no cuidado, não sejais tardios, remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém, igreja? Amém. A temperatura,
A temperatura para o Senhor é muito importante. Jesus disse que nos últimos tempos, e se você abrisse a Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo de número 24, verso 12, você vai encontrar Jesus falando da temperatura. Ele diz: nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, e vão enganar a muitos. E no verso 12 ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o jeito de viver não pio, não justo aos olhos de Deus, por se multiplicar as coisas más, a imoralidade, a corrupção, a mentira, a falsidade, a traição, e por se multiplicar as coisas ruins, as coisas do mal, diz Jesus no verso 12: o amor de quase todos esfriará. E quando Jesus diz que esfriará, o termo lá significa que o amor vai evaporando. Ninguém vai diminuindo a temperatura, ou ninguém diminui a temperatura do serviço a Jesus da noite para o dia. Você viu fulano? Era hoje, mas amanhã deixou de ser. Isso não existe. Quem deixa de ser da noite para o dia nunca foi. Mas um risco que todos nós corremos é que o amor seja esfriado, seja evaporado, a temperatura vai diminuindo aos poucos da nossa vida. E por que isso acontece? Eu vou apontar para isso aqui, porque Romanos 12, ele mostra o caminho. Mas fique tranquilo, porque se o seu amor baixou a temperatura, se a temperatura do seu serviço ao Senhor, se a temperatura do seu serviço aos irmãos da igreja, se a temperatura do seu serviço ao povo que não conhece Jesus deu uma diminuída, se você se sente mais fora do que dentro, fique tranquilo, o Senhor está profetizado em Isaías que ele não é, o ministério de Cristo não é do tipo que apaga o pavio que fumega. O ministério de Jesus é pegar pavio fumegante. Sabe o que é um pavio fumegante? É um sujeito que está na igreja, mas por vários motivos, por amor ao mundo, por desejos e ambições mundanas, de riqueza, por deixar a comunhão dos irmãos, da palavra, da oração, por vários motivos, por decepção, por dores, por tristezas, vai esfriando, esfriando, esfriando. Mas eu quero lembrar você, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não apaga o pavio que fumega, ele assopra para que volte a queimar. O ministério de Jesus não acaba de quebrar a vara que está partida, pelo contrário, ele conserta, ele ata, nosso Deus é um Deus de chances infinitas. Aleluia. Glória a Deus. Tem chance para você voltar, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Tem chance para você voltar sempre. Quem não volta nunca é porque nunca foi. Mas eu deixo isso no julgamento do nosso Senhor. A coisa mais triste que pode acontecer a um cristão, a uma igreja, a um grupo de gente que segue Jesus, não é parar de fazer coisas. E esse é um grande problema, porque tem gente, tem igreja que sempre está pronta para fazer coisas. E o problema deste século que eu e você vivemos, não é que a gente não faz nada. Aliás, a gente faz coisa demais. O problema não é a inatividade. Claro que para certos grupos a inatividade é um grande problema, mas esse não é o problema maior. O problema maior é continuar fazendo coisas, mas com o coração gelado. O pior é fazer coisas para os irmãos e servir os irmãos, mas com o coração errado.
E eu gosto de falar de coração, sabe por quê? Porque ninguém é capaz de olhar para Ele a não ser o nosso Deus. Nós podemos enganar os irmãos com a nossa atividade, mas não enganamos a Jesus. Ele sabe o que vai dentro. Na verdade, para a época do autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, para a filosofia do desenvolvimento humano, a Bíblia tem uma voz. Ninguém é capaz de conhecer a si mesmo como o Senhor nos conhece. Na verdade, eu estou parecendo um profeta agora, né? Na verdade vos digo: se você quer se conhecer de verdade e desenvolver o máximo daquilo que os filósofos, treinadores, palestrantes, mentores, coaches, e eu não estou recriminando nada disso, eu mesmo sou um deles. Eu tenho formação em coaching, mentoria, consultoria, sou especialista em comportamento humano, e é justamente por isso que eu posso ser verdadeiro com você e dizer o seguinte: se você quer descobrir sua identidade, seu propósito, essa identidade, esse seu propósito buscado tanto, essa sua missão de vida, está te esperando nas mãos do Cordeiro chamado Jesus. Aleluia. Ninguém te conhece mais do que Deus. Foi Ele que te fez. Foi Ele que me fez. Voltar para Jesus é voltar para um processo de autoconhecimento. Virar as costas para Jesus é se afastar de quem você é. Você foi criado para servir a Deus, e você foi criado para servir a igreja, e você foi criada para servir as pessoas. Essa é a nossa maior vocação. E é triste ver o fervor, a temperatura do coração das pessoas evaporando, mas elas continuam fazendo a mesma coisa. É como Jesus diz em Apocalipse, capítulo de número 2, capítulo de número 3, esse texto eu quero olhar com calma com você. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Em Apocalipse, capítulo de número 2, se você ler Apocalipse, você vai entender logo de cara que é uma mensagem de Jesus em pessoa, ressurreto, para 7 igrejas. No capítulo 2 ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso. No capítulo 3 ele escreve uma carta para a igreja de Laodiceia. Agora olha que interessante. Eu pensei essas duas, depois você estuda as outras cartas que são uma bênção. Mas a carta de Efésios, a palavra de Cristo direta para a igreja de Éfeso e a palavra de Cristo direta para a igreja de Laodiceia é muito importante, e prova para a gente como a temperatura importa para Jesus, como a temperatura do nosso coração importa. Capítulo 2, versículo de 1 a 5 diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Por que Jesus pode falar da igreja? Primeiro porque Ele criou a igreja, mas Ele foi embora, sentou-se num trono de glória. Mas deixa eu dizer uma coisa: constantemente Ele está passeando no meio das igrejas. O texto diz que Ele anda no meio dos candeeiros. Os candeeiros são as igrejas no mundo. Jesus anda. Jesus está aqui agora andando no nosso meio, supervisionando e vendo. O que está acontecendo aqui na igreja Movendo em Amor? E Ele diz no verso 2: eu conheço as suas obras, porque eu ando no meio de vocês, eu conheço as suas obras. Tanto o teu labor, eu conheço o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e achaste mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Também tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uau! Uma igreja tão ativa, tão fiel à palavra,
que não dava crédito a qualquer um que se dizia profeta ou apóstolo, uma igreja baseada na verdade, mas o amor, e para Jesus isso conta. Agora, Laodiceia é uma coisa interessante. Laodiceia é uma coisa poderosa. Por quê? Por vários motivos. É a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Você já imaginou? Jesus aparece para você e não tem nenhum elogio para dizer a você, só a reprimenda. Já imaginou Jesus se apresentar a você e não te dar nenhum, olha, você está fazendo isso aqui bem feito, como ele faz com todas as outras igrejas, as 6, Tiatira, Pérgamo e as outras 6 igrejas, Éfeso. Em todas as outras 6 igrejas do Apocalipse, ele tem elogios e reprimenda. Mas Laodiceia não tem um elogio sequer. Mas deixa eu dizer, nem por isso deixou de ser igreja. Era igreja. Mas vamos ver como é que era essa igreja. Capítulo 3, versículo de número 14, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras. De novo, Jesus anda no meio da igreja. Jesus está perto de você, irmã. Mas deixa eu dar uma. Eu sei que você sabe do que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Jesus não conhece você e está perto de você só quando você está no culto. Ele está com você nos outros 6 dias, em todos os lugares. Ele anda com você, comigo. Ele vai onde você vai, ele ouve o que você diz e vê o que você e eu fazemos, todo santo dia. Por quê? Não é para ficar esperando você errar, porque ele te ama e quer te dar aquilo que você deseja, mas não sabe. Conheço as suas obras, diz o mesmo Cristo. Conheço as suas obras, verso 15: que nem és frio e nem és quente. E deixa eu dizer aqui, a palavra no grego frio não é frio, é gelada. E a palavra quente não é quente no grego, é borbulhante, fervente. Ou seja, Jesus se preocupa em ir à igreja de Laodiceia só para tomar a temperatura e informar para eles: não está indo legal. Não é que você não está fazendo alguma coisa boa, é que você não está fervendo do jeito certo. Jesus, meus irmãos, não é o mestre das obras. Jesus é o mestre dos corações. A diferença entre Jesus e os sacerdotes e os profetas do Velho Testamento é que todo o Velho Testamento é do comportamento externo. Jesus é da disposição interna, é do coração. Foi Jesus que disse: o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Jesus é o mestre do coração. E ele ressuscitado vai à igreja de Laodiceia e diz: olha, estou tomando a tua temperatura e não está nada boa. Você é pior do que gelado ou fervente, você é morno. Você tomou um banho morno de religião. Você nem vai embora, nem também ferve de uma vez. Você fica nesse negócio aí, que não é nem luz e nem escuridão. Você fica nesse meio do caminho, que nem ferve e nem gela. E aí ele continua dizendo: quem dera, verso 15, quem dera fostes frio, ou gelado, ou fervente. Deus gosta de temperatura extrema, porque o extremo é a verdade. No meio do caminho não é nenhuma coisa nem outra. Deus não gosta daquilo que não se define. Deus não gosta de gente que não se define.
que fica paquerando com Deus e paquerando com o diabo, fica paquerando com o mundo, fica paquerando com o reino. Deus não topa esse estilo de vida morno. E aí ele diz assim, verso 16: assim, porque és morno e não é quente, fervente e não é gelado, eu estou a ponto de vomitar-te da tua boca. Já tomou água morna, irmão? Quem aqui já tomou água morna? Qual é a atitude próxima depois de dar o primeiro gole na água morna? Náusea não, faz o barulho. Sim ou não? Faz a experiência chegando em casa. Põe uma água morna lá e dá aquele golão. Espera estar com muita sede e dá aquele golaço. Mas olha, essa é uma analogia interessante para o nosso tempo. Mas deixa eu dizer o que Jesus está falando aqui. Laodiceia ficava a 60 quilômetros de Éfeso. Laodiceia ficava quase em linha reta de Éfeso. Laodiceia era um polo mercadológico. Laodiceia era uma cidade riquíssima. Por quê? Porque tinha 3 coisas importantes lá. Primeiro, lá tinha uma escola de medicina. Se você ler Aristóteles, por exemplo, você vai ver que Aristóteles, ele fala da Laodiceia da época bíblica. E Laodiceia desenvolveu um medicamento, Liri alguma coisa, eu não lembro o nome do medicamento, porque lá tinha uma escola de medicina oftalmológica. Vai guardando isso. E lá nessa escola de medicina em Laodiceia se desenvolveu um produto que tratava de problemas oftalmológicos dos olhos. Mas Laodiceia também era uma cidade dos bancos mercantis. Laodiceia emprestava dinheiro. Dizem os historiadores que Laodiceia era tão rica, que quando houve um terremoto que destruiu todas as cidades circunvizinhas de Laodiceia, no ano 50 mais ou menos, a única cidade que não pediu empréstimo para o Império Romano foi Laodiceia. Laodiceia se reergueu com um recurso próprio, do tipo, eu cuido da minha vida. Mas Laodiceia também era reconhecida naquela época como uma cidade com fábricas de roupas e tecidos, medicamento para o olho, cidade cheia de banco e rica, e uma cidade que fabricava roupa. Vamos ver o que Jesus disse. Assim, porque és morno, verso 16, e nem és fervente e nem gelado, eu vou te vomitar da boca. Pois você diz, olha lá o que Laodiceia dizia. Você diz, verso 17, eu estou rico. Então eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma. Riqueza. O que mais que eles diziam? Jesus disse, vocês estão me dizendo que vocês são ricos e abastados e não precisam de coisa alguma. Olha a fala de Cristo. E nem você sabe. Veja como as pessoas não sabem quem são, não conseguem se enxergar. E por que não se enxerga? Por causa da complacência consigo mesma. Quando a gente vai dando desculpa para nós mesmos, nosso coração vai esfriando, e a gente não aceita a reprimenda de ninguém, a gente não aceita alinhamento de ninguém. E quando a gente para de ser humilde e aceitar alinhamento das pessoas, a gente vai virar um laodicense. Laodicense, o espírito de Laodiceia é: eu não preciso de ninguém. Por quê? Porque você dirige um carrão só? Por que você não precisa de ninguém? Porque você tem uma boa conta bancária, um belo emprego, um ganho fantástico. E o que Jesus vai dizer para a gente rica, de realizações e de grana? O que ele vai dizer? Vocês dizem, rico estou, abastado, não preciso de coisa alguma, e você nem sabe, você não se vê, você não se enxerga. E ele diz, você não sabe que você é um infeliz. Sim, o Cristo ressuscitado está dizendo, você é um infeliz. Você pode ter dinheiro, mas você é infeliz por dentro. E ele diz, você é um miserável.
Ou seja, você acha que não precisa de nada, mas você não sabe que você precisa de tudo. Você é pobre. Eles se julgavam ricos, mas Jesus olha para eles e diz assim: vocês são pobres. E diz mais: eles tinham a faculdade de medicina oftalmológica, e Jesus diz: vocês estão cegos. Na cidade de Laodiceia tinha uma fábrica de roupa e de tecidos, e Jesus diz: vocês estão nus. Vocês têm medicina, mas não enxergam. Vocês fabricam roupa, mas estão pelados. Vocês têm bancos, mas são pobres. Por quê? Por causa da temperatura. Riqueza, ciência, e roupas finas, e realizações, e posses, não são nada aos olhos do nosso Mestre. Jesus em vida, ele disse: porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem. Meu irmão, você entrou para o reino de Jesus. Você não entrou para o clube de piscina e tênis da cidade. Você entrou para o reino de Jesus. É tudo upside down, é tudo de cabeça para baixo, é tudo diferente. Aquele que é pobre é rico, e o que rico é pobre. Mas em toda essa história, o que Deus quer da gente, o que Jesus merece, é um espírito fervente. Jesus não foi até Laodiceia para recriminar ninguém. Jesus não quer esmagar ninguém, como eu já disse. Ele quer avivar a gente. Ele quer dar para a gente uma terra boa, que manda leite e mel. Ele quer fazer a vida da gente uma vida frutífera. Mas a gente não deixa, porque a gente se apega às outras coisas. A gente se apega à esposa, homens, mulheres, aparência, estéticas. Deixa eu dizer, os pregadores, celebridade, podem dizer o que quiser para você, mas a minha Bíblia diz que Jesus valoriza e começa pelo coração. Muita gente pode dizer que ser cristão de verdade é possuir coisas boas, morar em casas maravilhosas, fazer aquela viagem do sonho, comer naquele restaurante, usar aquela bolsa, ter aquele carro, frequentar aquela igreja famosa, do pregador famoso, fazer o treinamento e a certificação YZ. Mas deixa eu dizer, tudo isso, ainda que seja bom e não tem nada de errado, pode enganar a gente achando que vida cristã e ser de Deus é ser rico, pois hoje você está exposto à própria boca de Jesus, que diz: você é rico, mas eu digo que você é pobre e miserável. Por quê? Porque você não ferve para mim. Por quê? Porque você gasta a sua vida naquilo que não é pão. Por quê? Porque você se dedica ao extremo para possuir coisas aqui. E por quê? Porque você quer aplauso dos outros, pois não tem o meu aplauso. Você pode ter o aplauso dos outros, mas não tem o meu aplauso. Você pode ter a bajulação dos outros, mas não tem a minha aprovação. Você pode ter a aprovação dos outros, mas não tem a minha voz a seu favor. Eu aconselho a você que compre de mim colírio, diz o verso 18: aconselho-te que de mim você compre ouro refinado. Não são os bancos que podem dar para a gente verdadeira riqueza, é só Cristo. Eu aconselho que você compre ouro refinado no fogo. Esse tipo de ouro nem o JP Morgan pode te dar. Um dos maiores bancos do mundo, se não o maior, que se uniu ao Citibank. Citibank junto com JP Morgan não pode te dar o ouro que só Jesus pode dar. Você precisa definir, você quer a aprovação de quem? Você só vai ferver se você buscar a aprovação correta. Você precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar essa decisão na minha vida. Eu quero a aprovação de quem? Eu quero receber a voz do céu que diz: este é meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Agora, se você buscar o prazer dos homens, você fica sem a aprovação do Todo-Poderoso. Eu aconselho que de mim você compre ouro refinado no fogo, para te enriquecer de verdade.
Eu aconselho que você compre vestiduras brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifestada a tua vergonha, a tua nudez. Eu aconselho que você compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você veja. Que ironia, Jesus se levantar em Laodiceia e dizer assim: na cidade rica eu chamo vocês de pobre, na cidade rica eu recomendo que vocês comprem ouro de mim, na cidade fabricante de tecidos eu digo: vem comprar a roupa de mim, vem receber as roupas que eu dou, porque essa roupa não está cobrindo o que eu vejo. E Jesus diz mais, ele diz: eu aconselho que você compre colírio para medicamento dos seus olhos, que eu posso te dar, porque você acha que vê, mas você está cego, mesmo na cidade que tem uma faculdade de oftalmologia. A gente pode se arrogar, porque eu tenho isso, tenho aquilo, faço isso, faço aquilo, mas os olhos de Jesus, como nós cantamos, são como chamas de fogo e penetram todas as coisas. Se ele olhar para você por um breve momento, o que ele vai ver? Se ele se dedicar e se esforçar a olhar para você, o que ele vai enxergar? Se ele olhar para a igreja mover em amor, o que ele vai ver? Aqui está o que ele viu na igreja de Laodiceia, de Éfeso, o que ele vai enxergar em você, em nós? Se ele olhar para a igreja Apex, o que ele verá? Se ele olhar para mim como alguém que é líder da igreja, o que ele verá em mim? Nada menos do que uma vida ardente traz glória para o nome de Jesus Cristo. Deus não vai cobrar você porque você não comprou aquele carro, mas Ele vai cobrar de você se você foi santo o suficiente, se você orou o necessário, se você foi humilde, se você serviu. Dr. Martin Lloyd-Jones foi um médico que serviu a Jesus e serviu a igreja na Catedral de Westminster. O pastor líder era o JP, não era JP, era Campbell Morgan. Eu ia fazer ele dono do banco. Campbell Morgan era o pastor titular da igreja Catedral de Westminster. Eram pastores de reis. Lloyd-Jones era médico, pregava às sextas-feiras, sermões de 3 horas, queria ver suportado. Eu queria ver a igreja do século 21 lá, na Catedral de Westminster, com um culto de 3 horas. Para pregar na carta de Romanos, Dr. Martin Lloyd-Jones levou 297 mensagens. Eram 27 mensagens por capítulo, mais ou menos. E o Lloyd-Jones, ele disse assim: cristianismo não é apenas um ensino. E muita gente está confundindo culto com palestra. Não, a palestra, ela alegra a mente. A pregação da palavra transforma o coração, mas não transforma só o coração, transforma o viver. Com todo respeito aos baianos, tem baiano aqui não? Baiano da Bahia, não. Baiano, tem baiano aqui não? Uma baiana. Gente é da Bahia não? É da Bahia, gente. Então olha, não é nada ofensivo, então deixa eu fazer minha ressalva. É bem elegante, sincero, humilde e tranquilo, tá bom? Mas olha só, um baiano foi para os Estados Unidos, morou lá nos Estados Unidos e voltou e encontrou os amigos. Chegou para os amigos, pagou tudo e disse: vamos estar comigo lá, vou estar numa refeição, quero vocês comigo. Os amigos dele, foi para lá. Ele virou para os amigos: tu não está notando nada de diferente de mim, não? O baiano falando: desculpa o meu baianês, tá bom, baiano? Por favor. Mas o baiano disse: tu não está notando nada de diferente de mim, não? Ligeiro, perceba aí, não está notando nada de diferente de mim? Aí os amigos olharam para ele e disseram, olharam para cima, para baixo: não estamos notando. Tu não está notando esse meu sotaque de americano? Por que essa anedota? Como diria meu enteado. Porque tem gente na igreja
que só ela percebe que mudou. Ninguém mais percebe. Ela acha que agora é americana, e na verdade continua um baiano de cabo a rabo. Na igreja está cheio de baiano, gente, que além de não se converter, não deixa o outro converter também. Nunca ganha o sotaque do reino, fica sempre com o sotaque do mundo, com o vício do mundo, com as coisas do mundo. Vice, tá bom baianês, amiga? Nota de 0 a 10, não, fica tranquilo. Entende, irmãos? O cristianismo é ardor, é fogo, é consumidor, é culto avivado, mas também é vida poderosa. Glória a Deus. É pagar contas, é não fugir, é não mentir. Se mentiu, pede perdão. É não ofender, se ofendeu, pede perdão. É ser humilde, é ser cordato, é ser amável, mas sobretudo é servir. Por isso que o Romanos diz isso, né? Não sejam vagarosos no serviço. E agora, estourei aqui, pastor. Me fala só quanto tempo, deixa eu ver. Ele falou vai, porque ele é pastor, né, gente? Mas quer ver, os irmãos, vai igual pastor, ou eu paro aqui, irmãos? Eu posso parar. Quanto tempo a igreja me dá mais? Alguém disse lá, acabou, pastor. Brincadeira. Quanto tempo mais? Só para eu cronometrar aqui. Tá bom. Então, vamos seguir. Está com fome? Hoje não vai comer no almoço, não. É brincadeira, gente. Brincadeira. Eu não vou a mais além, não, né? É ruim perguntar essas coisas aqui do culto, mas eu vou caminhar aqui para onde eu quero chegar. Deixa eu andar um pouco mais. 3 palavras importantes para quem quer ferver. Primeira coisa, você precisa olhar para si mesmo de maneira adequada e entender que você não está falando a língua do reino. Se eu e você pensamos errado de nós mesmos, nós vamos agir errado. Por isso que Paulo fala em Romanos, ninguém pense, verso 3, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além daquilo que convém. Tem gente que sempre acha que é mais do que é. E sabe, a igreja está cheia de gente que acha que é mais do que é. Tem gente que acha que prega melhor que o pastor. Tem gente que acha que lideraria a igreja em amor melhor do que o Héctor e a Jaque. Tem gente que acha que tocaria melhor do que o fulano, Beltrano, Ciclano. Tem gente que acha que deveria liderar o ministério XYZ. Mas o que Paulo está recomendando é dizendo assim, olha, primeiro você precisa arder no Espírito. Gente que arde no Espírito não fica se achando melhor, porque Paulo também disse, acomodai-vos às coisas humildes e não às grandes. É engraçado que quem quer as coisas grandes fica nas pequenas mesmo, mas quem não se importa com as pequenas e tem um coração ardente nas pequenas, com certeza será alçado às maiores. Porque arde no coração e não importa se limpa a privada ou se prega no culto da noite. Limpar a privada da igreja é a mesma coisa que pregar, e eu posso falar porque eu limpo na igreja Pex. Minha esposa chega lá, a primeira coisa que ela faz quando chega, e eu não sou exemplo para nada, eu estou pregando a palavra. Foi Paulo que disse, acomodai-vos, desejai as humildes. Jesus não nasceu no Maxud Plaza, Jesus nasceu numa manjedoura fedida, com bode, com jegue. Quem não é capaz de suportar o fedor do bode, do jegue na manjedoura, não vai nunca dormir no Maxud Plaza, no Blue Tree, no Mediterrâneo. Quem não aprende a ser grato porque dirige um Fiat 147, essa aqui foi longe, hein? Entreguei minha idade agora, vixe. Quem não é grato por dirigir um Onix, que tem que subir na manivela o vidro, nunca vai dirigir um T-Cross. E eu não estou dizendo de maneira nenhuma que Deus tem compromisso em dar T-Cross para todo mundo, ou Land Rover. Eu não sei, isso é problema de Deus com você.
Em tudo tenha um coração que dê graças. Eu preciso andar para o caminho, porque o capítulo 12 de Romanos, ele fala de como nós devemos servir a igreja. Alguém já disse, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Um dia um pastor famoso, americano, de outros séculos atrás, conhecidíssimo na cidade, foi atravessar a rua e viu uma senhora. A senhora carregando alguma coisa. Ele olhou para ela, pegou o negócio, ela disse: não, reverendo, ela disse, com aquele corpinho frágil de senhora: reverendo, não, você não pode carregar, deixa que eu carrego assim. Aí ele pegou a bagagem dela e disse: olha, se eu não sirvo para atravessar você na rua e carregar sua bagagem, eu não sirvo para ser seu pastor. Isso não pode ser pregação, isso tem que ser vida, se tornar a vida prática. A primeira coisa que Jesus espera da sua igreja é que ela seja uma igreja que ferve. Nós cantamos aqui, né? Quente, fogo, adorei. Saiu fogo para as ventas aqui. Adorei o fogo. Mas olha, é bom cantarmos do fogo, mas o que Jesus mesmo está procurando é uma vida e um viver de fogo. Jesus está procurando glória a Deus na igreja, e tudo bem dar glória a Deus, porque o coração ardente, ele gosta de dar glória a Deus. O crente que tem preferências: eu gosto de uma igreja mais assim, eu gosto de uma igreja mais assado. Esses crentes não entenderam nada do Evangelho de Jesus, porque continuam com gosto. E servir a Jesus não tem nada a ver com o que eu gosto, tem a ver com o gosto dele. E a gente tem que amar quem dá glória a Deus e rodopia, e tem que amar quem fica sentado quietinho, feito monge. A igreja de Cristo tem lugar para monge e tem lugar para fogo do céu, irmão. A igreja de Cristo deve ser viva, equilibrada. Ninguém se deve sentir mais. Porque eu ardo e falo em línguas, eu sou mais do que o outro que fica quieto. Para com isso, irmão. Sabe, quem não anda na presença de Deus e não arde por causa disso, não arde no seu coração, sempre vai sentir inveja de quem faz. Quem não arde e Deus não aprova e nunca abre porta para ela ou para ele, fica olhando para os outros e recriminando e falando mal. Por quê? Porque é o único jeito dela ser vista, dele ser visto, é reclamando. Meu irmão, se você cuidar das coisas de Deus e de arder no seu espírito, mas não tenha dúvida que Ele vai te conectar com as pessoas certas, na hora certa, do jeito certo. Mas não adianta forçar a barra para nada. Quem briga demais é porque está longe do ardor, do fervor, do fogo interior, da presença, da humildade, do serviço. E qual o caminho do ardor? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, irmãos, diga comigo, rogo-vos. Eu já entendi, está na hora de terminar isso. Rogo-vos significa, não é uma solicitação, não é um pedido encarecido. A palavra rogo significa: pelo amor de Deus, faça isso que eu vou falar. Não tem outro caminho, por favor, faça isso. O apóstolo está rogando, não está solicitando. E para quem ele solicita? Para os irmãos. Rogo-vos, irmãos. Não é para gente que não é irmão. O rogo do Espírito é para quem crê, não é para quem critica. Começa com C, mas o objetivo é outro. Rogo-vos, irmãos. E o que ele roga? Pelas misericórdias de Deus. Alguém pode imaginar que ele está falando assim: pelo amor de Deus, faça isso. Não é. Rogo-vos pela misericórdia de Deus significa: você precisa entender o que Deus fez por você. Rogo porque Deus fez tanto por você e por mim.
Eu rogo porque Jesus custou tão caro para Ele você arder, que eu rogo a você, meu irmão, que entende o sacrifício de Cristo, que entende o quanto custou para Ele, que você se ofereça a Deus. E esse é o grande segredo de quem arde, porque ninguém vê alguém que se oferece a Deus. Oferecer-se a Deus todo santo dia, de preferência pela manhã, é o caminho do fervor. Ninguém te vê lá. Rogo-vos, irmãos, porque custou muito caro para Deus, através de Jesus, te salvar, que você se ofereça. E o termo ofereça significa se exiba, se mostre. Agora tem gente se mostrando para o pastor, tem gente se mostrando para os outros, tem gente que não vê a hora de ter milhares de seguidores no Instagram. Eu quero me exibir, mas não é para Deus. Rogo-vos que você se exiba, que você se mostre para Deus. Se apresente como um soldado incontinência e diga: eis-me aqui, Senhor. Não é eis-me aqui, pastor, é eis-me aqui, Senhor. Quando você se apresenta para o Deus correto, para o Senhor correto, Ele vai cuidar de apresentar você para a pessoa certa. Ele cuida de apresentar a mim e a você para a pessoa certa, e sua vida vai frutificar. Apresente-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque Jesus te deu vida, mas é um sacrifício, porque quando você se oferece para Jesus, tudo que Ele não queria que estivesse na sua vida vai ser queimado, tudo que Ele não quer na sua vida vai ser tirado. Quando ofereciam o sacrifício do Velho Testamento, o animal era queimado inteiro, completamente. Quando você se oferece a Deus, e eu também, Ele consome tudo que Ele não plantou na sua vida, para que somente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus venha sobre a sua vida. Mas isso é um processo de vida. E como é que começa isso? Apresente-se a Deus. Ofereça-se todo santo dia a Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu vou fechar com uma ilustração do profeta Isaías. Isaías declara que certa vez ele ouviu uma voz ecoando por todo lugar, e ele escreveu sobre isso. E a voz dizia, no ar, era Deus. E a voz dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por nós é Deus e o reino. A voz era para todo mundo. A voz era para quem ouvisse. A voz não foi para o profeta, a voz foi para todo mundo. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta fez o quê? Pulou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se aprontou, ele se exibiu, ele se ofereceu, não ao rei, não ao general, não ao primeiro-ministro do país, mas ele se ofereceu a Deus. E está aí a carta mais evangelística do Velho Testamento, o profeta Isaías. Ninguém fala mais de Jesus no Velho Testamento do que Isaías. Por quê? Porque ele era uma lâmpada que ardia, um profeta que ardia por dentro. O caminho do ardor para você e para mim é oferecer-se, exibir-se para Deus, procurar a Deus e acalmar seu coração. Mas se eu não fizer, as pessoas não vão me ver. Não tem problema, ninguém não te vê. Se Deus te vê, Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, acredite. Obrigado por me ouvir até agora. Que o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Posso orar por eles, pastor? Que o Senhor purifique os nossos corações, que o Senhor trate com a nossa vida, que o Senhor ilumine a nossa escuridão, que a gente pare de ser carnal, frio, morno. A propósito, Laodiceia tinha águas termais, só que as águas quentes estavam na cidade anterior, 60 quilômetros antes. Quando chegava a água quente em Laodiceia, ela já estava morna. Deus não quer você tomando banho de religião morno. Deus quer você e eu ardendo no Espírito.
Deus, que a gente servindo os irmãos, servindo a igreja, servindo o bairro, servindo a cidade, com ardor, com paixão. Lembre-se, minha irmã, o Senhor está de olho, Ele vê. Ele vê quando ninguém te vê, e Ele vê quando você faz pequeno. E no tempo certo Ele te colocará no lugar certo. Se Ele tem isso para você, levante sua mão para o céu. Quero orar por você. Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor. Eis aí o Teu Espírito. Eis aí a glória do Teu nome, Jesus Cristo. Do Teu alto trono, eu te peço, faz